Cheguei para alegrar a sua terça-feira. Você que não estava esperando uma aula de português, cá estou eu, cheio de português para te dar. Ah, que beleza. Bom dia. Bom dia, Carolzinha. E olha só que coisa louca. A Bruna ligou a câmera. Eu tô impressionado. Que alegria. Que alegria. Ah, gente, espero que vocês tenham tido um bom final de semana, um bom iniciozinho de semana. Hoje teremos aula de português, porque sim, porque quem manda sou eu. Tá vendo minha carinha de sono? Tô com carinha de sono, porque no frio o que mais dá vontade de fazer no mundo é dormir. Mas eu tô aqui, cheio de alegria. Coisa bem boa, né? Ah, que legal, que legal. Então vamos dar os bons dias para quem deu bom dia no chat. Bom dia para Júlia Farias. Oiê para Bruna. Bom dia, Gabrielzão. Bom dia, João. Bom dia, Yasmin Pacheco. Bom dia, Pablo Menegoto. Pablo Menegoto é nome de gente rica. Deixa eu ver aqui mais. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marina. Marina tá aí também. Isso aí, gurizada. Então tá, vamos dar ali. Vamos pra aula direto. Que hoje eu tô no pique. Tô no pique. Queria receber um Pix, mas eu tô no pique. Ah, que piada horrível. Meu Deus, meu processo de tiolização já tá ficando quase completo. Tô virando um tio. Pronto. Vocês estão vendo meus slides, provavelmente. Isso aí. Vamos dar. Deixa eu só botar aqui qual que vai ser a cor. Vai ser um pretinho. Então tá. Na outra sexta-feira ali, a gente estava vendo a questão dos outros casos dos processos de formação de palavras. Então, vou botar aqui, ó, outros casos. Aí citei esses outros casos para vocês e deixei dois por último para a gente discutir um pouquinho mais. Daí, depois que isso aqui terminado, a gente consegue evoluir para as classes de palavras. Então, dentro desses outros casos, eu citei a ideia do neologismo, e esse aqui até expliquei um pouquinho melhor. E aí nós temos também o estrangeirismo, daí o estrangeirismo eu não consegui falar muito sobre ele, não. Estrangeirismo. Só que pensando em Enem, eu vou dizer para vocês que entre os outros casos, esses aqui são os mais importantes, assim, pensando a prova do Enem, sabe? Justamente porque eles tratam de fenômenos da língua um pouco mais palpáveis, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? De uma maneira mais de uso social, assim, tá? Então, por exemplo, a questão do neologismo que eu falei. O neologismo é tu criar uma palavra nova para suprir uma necessidade comunicativa. Então, a partir do momento que tu tem essa definição eu vou dizer que é muito importante, tá? Oh, meu Deus. Peraí que eu vou ter que mudar um negócio aqui. Aí. Agora sim vai poder mudar de cor. Então, se a gente tem um neologismo, a gente tem uma definição que diz assim, ó. Palavras novas que possam suprir para suprir necessidades comunicativas. E aqui, quando a gente está falando de palavras novas, né? Não necessariamente essas palavras novas precisam estar no VOLP. O VOLP é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa. Eu não estou falando aqui de uma criação de uma palavra nova que obrigatoriamente tem que ser oficial, tá? O neologismo ele te dá liberdade para criar essas palavras para simplesmente tu conseguir expressar aquilo que tu gostaria naquele momento específico. Então, se por um acaso tu cria uma palavra e essa palavra se populariza nesse novo contexto, aí pode ser que ela entre no VOLP, pode ser que ela entre nesse vocabulário ortográfico de língua portuguesa.
Se não, não, ela foi só utilizada naquele contexto e já era, morreu depois, tá? Mas a ideia do neologismo é essa capacidade que tu tem dessa criação para conseguir se comunicar. Então, na semana passada, eu te dei o exemplo do Neymar lá, dos preços Neymaram e tal, né? De que uh, de que os preços Neymaram, porque qual é a ideia dos preços Neymaram? É que tu tem o conceito de Neymar como cair. Então tu não precisa nem necessariamente criar uma palavra tipo nova. Tu pode simplesmente subverter o sentido daquela palavra e aí isso já vira um neologismo. Que, claro, a partir do momento da popularização, pode ser que daí ela crie uma raiz em cima daquilo. Por exemplo, a questão do Neymar foi utilizada só naquele contexto. Ninguém usa a palavra Neymar como equivalente a cair hoje. Mas a gente tem as próprias criações de gírias no Brasil que partem desse princípio. Eu chegar para ti e dizer, por exemplo, isso aqui é muito massa. Olha só, a massa tem outro sentido. Só que eu pego esse sentido, eu pego essa palavra massa e utilizo como equivalente a legal. Pode fazer. A partir do momento que isso populariza, beleza, daí esse neologismo quase que se perde, assim, porque as pessoas não sabem mais que funciona como neologismo. Então tu simplesmente usa esse como massa. Nós gaúchos usamos muito o tri. Isso é muito tri. Só que a ideia do tri aqui é a gente utilizar esse tri como um truncamento de tri legal, só que a gente corta e usa só o tri. Então a gente está subvertendo o sentido desse tri. Beleza? Isso é um neologismo. Isso é uma palavra nova, tá? Então, basicamente é isso. É tu conseguir utilizar em situações muito específicas. Pode ser que popularize, pode ser que não. Não tem essa necessidade, tá bom? Aí chegou uma pergunta muito boa ali, ó. As 950 utilidades de Bach é um neologismo? Dá para se dizer que sim. Dá para se dizer que sim, mas isso não seria cobrado em prova, tá? Mas dá para se dizer que sim. Por quê? Porque, primeiro, tu tem a ideia do barbaridade. O que é uma barbaridade? A barbaridade seria um ato bárbaro. O que é um ato bárbaro? Aí tu pode ter isso como uma conotação positiva, como uma conotação negativa. Normalmente, a gente vai utilizar a palavra bárbaro como positiva e o barbaridade como negativa. Percebem como é até meio. Como é que eu posso dizer? É meio incompatível isso? Porque daí, isso é bárbaro. Tá, mas o bárbaro é bom. Só que isso é uma barbaridade, que é uma coisa que o bárbaro faz. Aí isso é ruim. Sabe? É meio incompatível isso. E aí tu pega esse barbaridade que faz parte do vocabulário do gaúcho, que já é parte de um neologismo, e tu corta esse barbaridade. E aí fica só com o bar. E aí, ao ficar só com o bar, tu está criando de novo uma palavra nova que, dependendo do contexto comunicativo, ela vai assumir um valor. Então, se tu chegar para mim e disser, cara, ganhei na Mega Sena. Bah, cara, eu bati meu carro. Bah, tipo, tu vai adaptando essa palavra a cada contexto comunicativo. Então, sim, dá para se dizer que o bah é um neologismo. Daí chegou uma outra pergunta ali da Marina, muito interessante. O tri é meio que um prefixo, né? Porque dá a ideia de quantidade. Tri legal, tri chato, mas sozinho não tem tradução, que nem esse. É muito legal. Eu gostei do pensamento, tá? A ideia do tri, ele entra como uma. Deixa eu pensar, ele entra como prefixo. Ele entra como prefixo. Porque daí, o que vai acontecer? É justamente essa ideia, tá? De que ele inicialmente. E aí vem uma outra pergunta muito boa. Olha só o quanto a língua é dinâmica e a fuder. Chegou uma outra pergunta ali no privado. Tá, mas o tri não seria um advérbio de intensidade? Cara, isso é muito legal. Muito legal. Porque sim. O que acontece, tá? O tri não é um advérbio de intensidade. Só que ele dá essa noção de intensidade a partir de um neologismo. Por que isso? Porque eu estou subvertendo o sentido desse tri. A ideia do tri, eu tenho bi, eu tenho mono, eu tenho tri, eu tenho tetra, eu tenho penta. Tudo isso traz noções de número.
E essas noções de número expressam quantidades. Só que a partir do momento em que eu coloco que isso é trilegal, eu estou dizendo que isso é 3 vezes legal. Então eu estou dando uma quantidade de legais. Só que a minha intenção ao fazer isso não é dar a quantidade de legais. É dizer que é muito legal. Então, olha só a volta que o nosso cérebro dá. Agora vocês vão ter que me acompanhar. Porque é um raciocínio que eu estou montando na hora. Tá? Mas olha a volta que o cérebro dá. Tu tem uma palavra que é o muito, tá? O muito, ele causa muita dúvida nas pessoas. Ó, muito. Qual é a moral do muito? Ele é um adjetivo? Ele é um advérbio? O que que ele é? Depende da palavra que ele está se ligando. Porque existem relações entre classes de palavras, tá? Então, por exemplo, se tu tem esse muito ligado a um nome, quem é que se liga ao nome? Artigos, pronomes, numerais e adjetivos. Então, se tu tem esse muito ligado a um nome, isso aqui é um adjetivo, tá? Se tu tem esse muito ligado, por exemplo, a um adjetivo, ele se torna um advérbio. Por que ele se torna um advérbio? Porque ele vai dar uma noção de intensidade sobre o adjetivo. Aqui eu tô falando um monte de teoria que vocês devem estar assim, ó, nossa, como assim, senhor? Olha, presta atenção. Se eu chegar e disser assim, ó, tem muitos alunos na turma. A pergunta que tem que fazer agora, e que cada vez mais isso vai ficar internalizado em vocês, porque a gente ainda não chegou nesse conteúdo, tá? Mas eu tô usando isso para explicar para vocês um negócio que, enfim. Esse muitos aqui tá se relacionando com qual palavra nessa frase? Tá se relacionando com tem? Tá se relacionando com turma ou tá se relacionando com alunos? Com alunos. Inclusive, o que nos dá essa pista aqui é a concordância. Tem muitos alunos. Alunos, qual é a classe? Substantivo. Quem é que se relaciona com substantivo? Pronomes, artigos, numerais e adjetivos. Então, esse muitos aqui é um adjetivo. Tá, professor, mas o adjetivo não é uma qualidade? Não. Se tu aprendeu assim, não. Tá? O adjetivo está se relacionando com esse substantivo. Então, isso aqui, ó, faz com que ele concorde. Beleza? Show. Aí tu tem, por exemplo, assim, ó. Estamos muito cansados hoje. Esse muito que tá aqui se relaciona com qual palavra? Com estamos, com cansados ou com hoje? Com cansados. Por quê? Porque ele tá dizendo o quanto que eu tô cansado. É simples isso, tá? Ele tá dizendo o quanto que eu tô cansado. Cansado é um adjetivo. Então, esse muito, por estar relacionado com um adjetivo, ele é um advérbio. Por que que ele é um advérbio? Porque ele está me dando intensidade, ó, intensidade do cansaço. Então, esse primeiro muitos que está aqui, ele está me dando a quantidade. Quantos alunos que tem na turma. Esse muito que tá aqui, ele está me dando intensidade. Então, ele está dizendo quanto que eu estou cansado. Então, o primeiro é um adjetivo, o segundo é um advérbio. Como é que isso se aplica daí na prática, né? É tu perceber que o advérbio nunca concorda, porque advérbio não flexiona, advérbio não tem flexão. Ele é uma classe invariável. Então eu nunca diria estamos muitos cansados. Não existe isso. Estamos muito cansados. Só que o muitos, ele pode concordar, ele pode flexionar se ele for um adjetivo. Vocês estão acompanhando isso? Se ele for um adjetivo, ele concorda. Se ele for um advérbio, ele não concorda. Então por isso que eu tenho esse muitos alunos aqui e muito cansados aqui. Aqui não concorda, aqui concorda. Essa dúvida que as pessoas têm de qual é a classe do muito, como é que o muito se comporta, é literalmente o que está acontecendo com essa ideia do tri. Quando vocês me perguntam se o tri seria um advérbio de intensidade ou não, se o tri é meio que um prefixo de quantidade ou não. O tri, ele inicia o pensamento. Quando eu digo tri legal,
Isso é trilegal. Ele inicia o pensamento dando uma noção de que são 3 vezes legal, só que na real não faz sentido tu dizer que isso é 3 vezes legal. Tu tá querendo transformar isso numa noção de intensidade, dizendo quanto que isso é legal. Por isso que esse tri, ele trabalha como um advérbio. Vocês não acham isso muito louco? Eu acabei de explicar todo o caminho que teu cérebro fez para chegar nessa pergunta. Sério, isso é genial, isso é muito legal. É uma doideira. Mas só para mostrar para vocês o porquê que a gente. E aí, fiz questão de dar toda essa explicação para vocês. E não usei cientificismos. Tentei ser o mais simples possível para mostrar para vocês que o nosso cérebro trabalha o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E que esse trabalho que ele faz, e aí isso é uma explicação muito rápida assim que eu dou, é porque tu forma uma língua que funciona dentro da tua mente. Dentro da tua mente. E depois tu externaliza essa língua para conviver em sociedade. Mas tem um monte de coisa que ainda só funciona na tua mente, que não necessariamente vai funcionar na mente dos outros. Então o teu cérebro está trabalhando para tentar se adaptar o tempo todo. O teu cérebro tenta adaptar o tipo de linguagem que a gente tem aqui dentro ao tipo de linguagem que a gente tem aqui fora em questão de sociedade. Por isso que o tempo todo a gente fica nessas dúvidas de pá, por que ele está fazendo isso? Como é que funciona isso? Que classe é essa? Mesmo que a gente faça isso mais de forma empírica. Então o nosso cérebro é muito a fuder. É muito a fuder. Por isso é legal da gente tentar enxergar assim, ó, que sempre há uma lógica. Sempre há uma lógica. Por exemplo, quando eu estava falando para você sobre a ideia dos fonemas, né? Falei, pessoal, porque às vezes a gente fica muito focado nas pessoas que estão errando a gramática e tal, mas não presta atenção no que as pessoas estão querendo dizer. Sim, é porque essas pessoas que estão errando a gramática, elas estão preocupadas com o conteúdo e podem não ter tido as mesmas ferramentas que a gente para saber que a tal palavra se escreve com S e não com C. E aí essa falta da ferramenta, que pode ter sido uma falta de aula mesmo, ela consegue suprir de outra maneira. Ela dá um jeito. O cérebro vai lá, trabalha e acha alguma coisa parecida para botar no lugar. Então é muito legal tu conseguir enxergar, além do erro, além da incompreensão das pessoas, tu tentar enxergar o que o cérebro dessa pessoa está fazendo para chegar nesse resultado. É muito louco. E aí tu começa a dar valor para individualidades, assim, sabe? Começa a ver que as pessoas são de fato inteligentes e que elas precisam de um estímulo muito específico. Às vezes tu consegue, inclusive, diagnosticar qual é o tipo de estímulo que precisa e tal. É muito louco. Mas eu fico muito satisfeito ao poder discutir isso com vocês. Vocês são muito inteligentes também. Enfim, essa é a ideia do neologismo. E aí, a gente parte para o estrangeirismo. E o estrangeirismo é uma coisa um pouco delicada. Por que ele é delicado? Prestem muita atenção e, por favor, anotem tudo que eu colocar do estrangeirismo aqui, que não vai ser muito. Porque ele é muito importante mesmo. A ideia do estrangeirismo é tu pegar palavras novas, colocação. Eu vou colocar de uma maneira bem simples, tá? Colocação de palavras de fora no nosso vocabulário comum. E aí, eu vou precisar de exemplos de vocês, eu preciso que vocês coloquem no chat, tá? Mas olha só, a ideia é a seguinte: o estrangeirismo é quando tu pega uma palavra de outro idioma e tu pensa, gostei, puxa ela pro teu vocabulário. É basicamente isso, tá? E aí eu quero exemplos de vocês no chat. Me ajudem. Tá surgindo uns negócios legal. Tá surgindo uns negócios legal. Vamos colocar os exemplos aqui de estrangeirismo. Gourmet. Gourmet é muito bom. X é muito bom. Comi ontem, inclusive. Deixa eu ver aqui mais. Fake. Fake é muito bom. Fake. Deixa eu ver aqui mais. Burger. Buffet. Burger.
Buffet. Buffet. Internet shopping. Gostei. Vocês percebem que vocês pegaram palavras absurdamente comuns do nosso vocabulário, mas que não são nossas. Por que elas não são nossas? Primeiro, porque vocês já estão começando a perceber, por exemplo, própria estrutura da palavra, né? A gente estudou agora há pouco, estrutura da palavra. Tu vai ter que ter uma raiz, aí na raiz tu vai colocar uma desinênciazinha. Aí se tu não botar a desinênciazinha, tu vai botar um tema. Mas se tu não botar um tema, tu vai botar daí um prefixo, um sufixo. Tu vai... Tipo assim, a gente tem uma estruturação de palavra de língua portuguesa que essas aqui não estão respeitando. Que essas aqui simplesmente não estão dentro, não estão dentro, tá? E claro, a gente consegue perceber que elas são de outro idioma e aqui, deixa eu ver até, acho que a gente pegou buffet, que é francês, a gente pegou gourmet, que é francês, se eu não me engano. Daí a gente tem o X, o fake, o burger, internet e shopping, que são do inglês. Então a maioria das palavras que a gente está usando de uma maneira muito comum é o inglês. Por quê? Porque o inglês é a língua que está pautando o mundo, basicamente, né? Todo mundo usa inglês, daí as pessoas vendem que tu tem que saber falar inglês para conseguir se virar no mundo. Então é isso, tá? Por questões imperialistas, por questões de facilidade, etc, etc. Então a ideia é a seguinte, é tu pegar essas palavras e incorporar no teu vocabulário. Tem alguma coisa de ruim nisso? Olha, é incentivável, tá? É incentivável. Isso é bom. Por quê? Porque a língua é dinâmica. A partir do momento que a língua é dinâmica, ela está o tempo todo em constante evolução, em incorporação de vocabulários novos, de palavras novas. Tu vai assumindo mais vocabulários para suprir mais necessidades comunicativas. Então, cada vez mais tu vai ter que recorrer a algumas coisas diferentes para conseguir se comunicar, para conseguir passar aquilo que está a fim de passar. Pizza é um estrangeirismo? É estrangeirismo, tá? Tá corretíssimo. Qual é a questão agora que a gente vai discutir? Muita atenção. Vocês já pegaram que existe, qual é a ideia e tudo mais. Só que a ideia é a seguinte, pessoal. Qual é a língua oficial do Brasil? Bota no chat. Participa comigo. Qual é a língua oficial do Brasil? É o italiano? Não, claro que não. É português e Libras. Exatamente, Carol. É português e Libras. Você sabia que Libras é a língua oficial do Brasil? Você sabia que todo mundo deveria saber Libras? Em tese, ninguém sabe. Ninguém dá bola. É muito triste isso, cara. Muito triste. Na faculdade eu fiz 2 semestres de Libras e depois da faculdade eu fiz mais um semestre de Libras num curso de extensão do IF. E é difícil de lembrar porque tu não pratica, né? Aí tu para de praticar e já era. É muito É complicado. que a estrutura é diferente, né? Bem diferente, tipo, A forma de o jeito de pensar. formar as frases. É. Vocês já viram, inclusive, uma pessoa surda escrevendo, construindo orações? É muito interessante, porque, tipo assim, ó, esses tempos eu vi um bilhete de uma pessoa surda em que ela estava escrevendo uma oração, mas ela não escrevia com sujeito, verbo, objeto direitinho, que nem eu mostro para vocês, assim, a estruturação. Porque ela está pensando em Libras e fazendo a tradução, né? E aí, ao pensar em Libras e fazer a tradução para a escrita, ela meio que tenta colocar da forma como ela coloca as frases em Libras. Então era um negócio meio. Não tinha as conjugações verbais ali. No máximo, uma noção ali de passado, presente e futuro, mas não com aquela minúcia e tudo mais, né? Isso foi até discutido, se eu não me engano, tipo, em 2017, que a redação do Enem foi sobre Desafio acessibilidade, educacional do né? surdo. Só que, tipo, português para eles é a segunda língua, né? Então, a prova é, tipo, nada acessível para eles. Então, Uhum. o próprio tema, tu poderia reclamar sobre a prova, sabe? Aham, aham, muito bom. Isso, exatamente. E aí, chegou uma pergunta aqui, ó, Libras de português e inglês é diferente ou dá para se conversar? É diferente, porque o Isso é uma Libras coisa é a que eu língua achei que brasileira. era. Eu achava que era igual. Aí quando. Porque, tipo, pra mim fazia sentido ser igual. Aí quando eu descobri que era diferente, eu fiquei muito chocada, porque, tipo, seria fácil, eu acho, fazer uma universal, óbvio que teria as mudanças, né, regionais, mas
Pois eu vou dizer para vocês que não seria. Não seria porque o que acontece, tá? Ah, a forma de se pensar o idioma muda de idioma para idioma. E, assim, ó, eu não vou me atentar muito nisso, tá? Mas, de novo, eu gosto de mostrar para vocês o quanto linguística é ciência. Porque o que acontece? A forma como tu pensa as coisas em português não necessariamente serão as coisas como tu vai pensar as coisas em inglês e não necessariamente serão as coisas como tu vai pensar as coisas em japonês. E isso se traduz aqui de uma maneira fácil, tá? Vou tentar facilitar a vida na estruturação frasal. Por exemplo, estruturação frasal do português. A gente estrutura em sujeito, verbo, objeto. No inglês, a gente estrutura em sujeito, verbo, objeto. Só que o inglês pode ter frases que não tem sujeito. Desculpa, o português pode ter frases que não tem sujeito. O inglês não. O inglês nunca vai ter uma frase sem sujeito na vida. O português pode fazer isso. O japonês estrutura a frase colocando o objeto na frente, depois o sujeito, depois o verbo. O alemão estrutura a frase, se eu não me engano, colocando o verbo no final. Não, colocando o verbo no. Agora não vou lembrar como é que é a estruturação do alemão. Tipo, as estruturações sintáticas das línguas são diferentes. E isso se traduz assim, ó, olha só. Uh, não é só uma questão de vocabulário, não é só uma questão de regionalismo, é uma questão assim, muito complexo. Tu mudar tu fazer uma análise de idiomas é muita diferença. Isso se traduz, inclusive, até em frequência. Tipo, uma vez eu tava vendo um estudo muito bom, cara, que era sobre as frequências de cada língua. Por exemplo, tu pega tu pega o português, tá? Tipo, eu tô falando uma frequência aqui, ó. Ah, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Beleza, estou fazendo uma frequência. Aí eu vou imitar um japonês falando. O que na hora eu faço? Eu deixo a minha voz, eu diminuo a frequência da minha voz para que fique mais grave. Por quê? Porque a gente associa o japonês a uma língua mais grave. E isso é real, tá? Tipo, se tu pegar ali a média dos falantes de japonês, realmente ela é uma língua mais grave do que o português. Então, por ser uma língua mais grave do que o português, eu vou imitar um japonês falando, eu naturalmente faço. Tipo, eu não sei falar japonês, óbvio, né? E aí eu vou lá e. Sabe, tipo, eu dou uma engrossada na minha voz. Assim como o espanhol é uma frequência mais alta. Então, se eu for imitar alguém falando espanhol, eu já dou uma. Eu já deixo a minha voz um pouco mais aguda. E isso é científico, tá? Então, por exemplo, tô aqui falando português. Ah, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vou imitar um japonês. Vou imitar o espanhol. Olá, que tal? Como estão, senhoras? Sabe, tipo, eu vou pro agudo. E isso são coisas que tu vai percebendo no teu cérebro que cada idioma tu associa de uma maneira diferente. A sua frequência, estruturação frasal, tipo de vocabulário, como construir a estruturação de palavras. Então, as diferenças para os idiomas são muito grandes. E por causa disso, a própria. Isso se traduz na Libras, Libras, nas línguas de sinais. Que no português a gente tem a língua brasileira de sinais, por isso a gente chama de Libras. E daí do inglês é outra, do alemão é outra, enfim. Por isso que não tem como fazer a mesma. Eu entendo o pensamento, mas não tem como. É ruim, né? Mas eu acho que seria uma barbada. Mas é a mesma coisa que tu esperar, por exemplo, que o Esperanto funcione. Não tem como, sabe? Não teria como, porque cada um teria a sua própria individualidade para trabalhar com o idioma e tal. E aí, deixa eu ver o que mais chegou aqui. Chegou umas coisas privadas aqui. Tem alguém que tem uma tia que era professora para surdos. Tipo, ela não dava Libras, ela não ensinava Libras, ela dava aula para surdos. Legal. Isso é muito difícil. Meu Deus do céu. Que loucura. Tinha uma época que eu dava aula, faz uns 2 anos, eu estava dando aula para haitianos, aula de português para haitianos. Eu estava participando de um projeto lá da URGS que era de ensino de português para estrangeiros. E até recorria para o inglês às vezes para tentar dar aula para eles, mas eu tinha que dar aula toda em português. E, tipo, forçar eles no português, assim, era muito doido. Mas era o que a didática mandava. Chegou aqui outra coisa no privado. As profissões começaram a aparecer, tipo, youtuber, tiktoker. TikToker, meu Deus, que vergonha isso ser uma profissão, meu! Meu Deus do céu, cara! TikToker pode ser considerado estrangeirismo? Sim, sim, são estrangeirismo.
tá? São estrangeirismos, fica bem tranquilo. E eu imagino o trabalho que teve ao montar Libras, deve ser muito complexo. Mas aí que tá, não é... Uma língua, ela nunca vai surgir de uma maneira engessada, nunca vai ser uma pessoa sentando e pensando assim, ó, eu acho que o sinal para computador será esse aqui. Eu acho que o sinal para dizer eu te amo vai ser esse aqui. Tudo é natural. Tudo é natural, tá? E os surdos não surgiram de 1900 para cá. Surdos existem desde sempre. O problema é que eles não tinham visibilidade. E aí eles davam um jeito de se virar. E aí alguém foi lá e catalogou como é que eles estão se virando. É basicamente isso, tá? Assim como o português funciona da mesma maneira. Então, as línguas, elas não funcionam de uma maneira engessada, né? Porque se for engessado, tu não vai conseguir manter, né? Ela muda com certeza. Enfim, daí eu tô falando isso tudo para vocês de qual é a língua oficial do Brasil? É português e Libras. Que bom que a gente discutiu um pouquinho sobre Libras, eu acho que é importante isso. Mas só para vocês terem uma noção. Inclusive, se vocês puderem, tiverem a oportunidade de aprender Libras, façam, porque em algum momento isso pode ser útil, tá? E aqui eu tô dando um conselho em cima da questão da utilidade, porque eu já estou partindo da premissa de que é uma coisa importante do ponto de vista social. Estou partindo dessa premissa. Então, além da questão social, de que, pô, é importante porque o cara faz parte da sociedade, nunca tem visibilidade, nunca tem acessibilidade, etc., também é importante porque pode ser útil para vocês em algum momento, até porque. Uh, até porque. Cara, é língua oficial. E aí foi perguntado ali, tu diria que vale a pena mesmo que seja só uma cadeira na facul? Sim, vale a pena mesmo que seja só uma cadeira. Se puder fazer mais, se puder se aprofundar nisso, melhor. Mas se for uma cadeira na faculdade, pelo menos, é bom fazer. Façam. Tem uma eletiva, nem é do meu curso, mas tem uma eletiva de Libras. Faz. Aproveita a oportunidade, tá? Mas qual é a minha discussão em relação a isso que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Que a partir do momento que a língua oficial do Brasil é português e Libras, qual é a tua obrigação, entre aspas, de saber? O que tu é obrigado a saber? Português e Libras. Aí eu vou tirar Libras dessa conta para a gente poder focar na questão do português, que é a minha aula. E porque a gente já sabe que Libras as pessoas não estão dando a devida atenção, as pessoas não sabem e tudo mais, então eu vou. Já fizemos a discussão da importância da Libras, então eu já vou tirar ela da discussão agora, mas vocês entenderam por quê. Então, qual é a obrigação que a gente tem no Brasil? Saber português. Se tu chegar para tua avó, qual é a obrigação que ela tem ao morar no Brasil? Saber português. Se tu chegar pro teu avô, qual é a obrigação que ele tem ao morar no Brasil? Português. Se tu chegar pro teu pai, português. Ah, professor, mas a minha avó só fala em alemão lá em casa lá. Não, beleza. Ela veio da Alemanha. É que ela é filha de alemão e aprendeu alemão. Tá, tudo bem. Que bom que ela sabe alemão. Que coisa maravilhosa saber outra língua. Sério, é maravilhoso isso. Mas a questão é, ela sabe português? Não sabe. Ela consegue ir no banco? Consegue. Ela consegue ir no mercado? Consegue. Ela consegue pegar o telefone e resolver um problema? Consegue. Beleza. É isso que eu tô dizendo. A única obrigação que ela tem é saber português. Porque se vive em português no Brasil. Se ela vier pro Brasil e só souber alemão, ela vai ter problemas. Porque as coisas não tem placa em alemão, não tem um supermercado alemão aqui em Porto Alegre. Entendeu? Isso vai causar problemas para ela. Então o que ela tem que fazer? Saber português. A mesma coisa. Eu sei português, daí eu vou morar em Nova York. Ah, mas eu me recuso a aprender inglês. Cara, tu vai morrer de fome? Não tem essa, não quero saber. Vai saber sim, porque para tu ir no banco é inglês. Para tu ir no mercado é inglês. Então saiba inglês para poder se virar pelo menos. A ideia é essa. Então, quando tu tá no Brasil, a tua obrigação é saber português. A obrigação do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe, a tua obrigação, a obrigação do teu bisavô, é saber português porque se vive em português no Brasil. E aí os caras vão lá e metem essa merda aqui, ó, no meio da discussão. O que é isso? Pergunta é essa. O que é isso? Aí, no meio da discussão, a pessoa vai lá e fala isso aqui, ó. O que é isso? Vai lá e bota isso aqui, ó. O que é isso? Então, qual é a problematização que eu estou criando aqui para vocês se darem conta? O estrangeirismo, ele é altamente incentivável.
Que coisa boa existir o estrangeirismo, mas vocês têm que entender que no Brasil eu preciso saber português, eu não tenho nenhuma obrigação de saber nada de inglês. E isso envolve, inclusive, as nossas aulas de inglês no colégio. Tem gente que teve aula de inglês, tá? Teve gente que teve aula de espanhol, inclusive. Teve gente que teve aula de alemão, inclusive. Mas tem gente que não teve nenhuma aula de língua estrangeira no colégio. E assim, para que serve uma aula de língua estrangeira no colégio? Prestem muita atenção nessa discussão. Larga tudo que tá fazendo. Larga tudo que tá fazendo. E presta atenção no que eu vou te dizer. Vocês tiveram, no máximo, 1 a 2 períodos de inglês na tua época escolar. Não tô falando de curso livre, tô falando da escola. Tu teve 1 a 2. 2 é muito já. O padrão é 1. Um período. Um período de 40 a 50 minutos. E aí alguém inventou, alguém colocou na nossa mente de que as aulas de línguas são para aprender a falar línguas. Então, por exemplo, para que serve uma aula de português no colégio? Para aprender a falar português. E a gente já teve essa discussão, inclusive, lá no início do ano. Para aprender a falar português. Porque tu fala de um jeito, tu chega e diz assim, ó, bah, é os guri. E aí tu chega na aula e a professora de português diz, não é os guri, é os guris. E aí tu fica tipo, é verdade, poxa vida, eu falo muito mal português, eu não sei falar português. E aí quando tu vai tentar falar comigo, que sou professor de português, tu fica todo, professor, desculpa os erros de português. Porque tu fica todo nervoso ao falar a língua que tu fala. Tu fica nervoso para lidar com a tua língua materna. Vocês não acham isso muito problemático? É a língua que tu fala desde que tu nasceu. E tu não tem coragem de utilizar a língua que tu fala desde que tu nasceu. Por quê? Porque alguém disse que tu usa errado. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Isso é horrível. A aula de português não serve para isso. A aula de português não serve para eu dizer assim, ó, ô Carol, tu fala muito mal português na real. Não serve para isso. Isso é ridículo. Para que serve uma aula de português? Para eu chegar para Carol e dizer, Carol, olha só, se tu tiver com os teus amigos numa mesa de bar, tu é maior de 18 anos ou Carol? Se tu tiver com teus amigos numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, e tu quiser dizer, é os guri, beleza, não tem problema nenhum. Vocês estão entendendo a ideia? Não tem problema nenhum. Se o Gabriel quiser chegar e dizer assim, ó, ô, senhor, é nóis e tal, tá de boaça. Tá de boaça. Por quê? Porque isso representa muito do estilo de vida dele, pode ser. Não sei. Entendeu? Não sei. Mas isso não significa que tá errado. Tá errado se a Carol chegar numa entrevista de emprego, fizer a seleção e ao dizer tchau pra avaliadora, chegar e dizer assim, ó, valeu, é os guri. Porra, Carol. Aí tu tá perdendo a credibilidade, né, Carol? Aí tu provavelmente vai perder a tua vaga. Vocês estão entendendo? Então, para que serve essa aula de português? Para eu dizer assim, ó, beleza, quer falar é os guri? Fala, mas tem contexto para isso, tem lugar para isso. Se tu tiver numa entrevista de emprego, tu não pode falar isso. Tu tem que falar é os guris. Então eu vou te dar uma aula de concordância para que quando isso acontecer, tu tenha mecanismos, tu tenha ferramentas para se virar nessa situação comunicativa. Ou seja, para que serve uma aula de português? Para tu saber se virar em qualquer contexto. Não é para dizer o que é certo e o que é errado. Não é para dizer o que tu pode e o que tu não pode fazer. É para te dar a ferramenta, então eu vou lá e vou te conjugar todos os verbos. Vou dizer assim, ó, pessoal, aqui, ó. O verbo comer no presente indicativo fica eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Te dei aqui os verbos. Quando tu for ler um Machado de Assis, tu sabe a conjugação do verbo, tu não vai ter problema para ler. Quando tu tiver que falar com alguém numa entrevista de emprego, tu sabe a conjugação do verbo, tu não vai ter problema com isso. Se alguém te ligar de uma televisão pedindo para tu dar uma entrevista porque tu é um biomédico renomado que fez a vacina contra essa doença, tu não vai ter problema em conjugar verbo. Só que quanto menos tu sabe, mais inseguro tu fica. Quanto menos tu sabe, mais tu fica... professor, desculpa os erros de português. Vocês estão entendendo a ideia? A aula de língua portuguesa é para isso. É para tu se virar. É para tu saber escolher um dia que tu vai usar. Só que quanto mais tu sabe, melhor. Melhor, tu se vira melhor. Se tu sabe pouco, tu é muito limitado. Então eu tô falando isso, inclusive, como incentivo para vocês entenderem assim, ó. Porra, cara. Porra, eu preciso muito eu preciso muito ir adiante com esse estudo. Porque esse estudo tu não precisa ir adiante só porque tu vai passar numa prova de vestibular. E olha só, toda essa discussão que eu tô fazendo com vocês, ela é Enem, tá?
Eu não tô falando isso só para mudar a vida de vocês com essa intenção. Eu tô falando isso porque é uma discussão Enem. O Enem discute isso na prova. E isso a gente transfere para a aula de língua estrangeira. Para que serve uma aula de espanhol? Para que serve uma aula de inglês? Para tu se virar com o espanhol e para tu se virar com o inglês. E eu tô falando da aula do colégio. No colégio, em um período de 40 minutos por semana, tu não vai ficar fluente em inglês. Não vai ficar fluente em inglês. Tu não vai ficar fluente em espanhol. E ninguém tem que te vender isso. O problema é, como o aluno pensa que a aula de português é para aprender a falar português, como o aluno pensa que a aula de inglês é para aprender a falar inglês, ele chega na aula de inglês, a Sora entra com um radinho na sala, e aí bota a música, daí tu tem que completar as lacunas do listening, e aí tu pensa, porra, não tô aprendendo nada nessa merda, não tô aprendendo nada nessa aula aqui, então por que eu tenho que prestar atenção na aula de inglês se eu não tô aprendendo a falar inglês? E mais, por que eu tenho que prestar atenção nessa aula de inglês se eu já fiz outro curso fora e eu já sei falar inglês? Porque tu tá considerando que aquela professora em 40 minutos por semana vai te ensinar a falar fluentemente. Isso não existe. Isso não existe. E eu não sei quem é que inventou essa ideia. É uma burrice pensar isso. Se tu parar pra pensar, é absolutamente impossível. É impossível. Então, pra que serve aquela aula de inglês? Pra tua professora chegar pra ti e dizer assim, ó, ô pessoal, olha só, eu sei que aqui no Brasil a gente fala português, mas tem gente que usa essa merda aqui, ó. Tem gente que usa essa merda aqui, ó. Então, pra que serve uma aula de inglês? Pra te apresentar a estruturação do inglês. A aula de inglês serve para te apresentar como é que se pronuncia determinadas palavras, para te apresentar como é que se pronuncia determinados fonemas, para te apresentar como é que se faz tal coisa. A aula de inglês te introduz no mundo de inglês em um país em que tu não é obrigado a saber falar inglês e mesmo assim as pessoas te forçam a isso. Eu vou falar de novo. A aula de inglês do colégio, ela serve como uma introdução a uma língua que tu não é obrigado a saber, mas que as pessoas te forçam a saber. Então, por exemplo, tá? A minha mãe, ela é uma pessoa pós-graduada. Pós-graduada. Mas no colégio dela, lá no interior, ela não teve inglês. Se tu escreve isso aqui para ela, desesperador. Como é que lê essa merda? Como é que lê isso? Sério? Como é que se lê isso? Não tem como. Por que não tem como? Porque as pessoas te forçam a saber isso aqui, mas ninguém te explica. Vocês estão entendendo a incoerência do mundo que a gente vive? As pessoas te obrigam a saber inglês, espanhol, francês, alemão. As pessoas te obrigam a saber essas coisas, mas ninguém te explica essas coisas. E aí tu passa vergonha se tu não souber. E aí ali, ó, a Bruna colocou, as pessoas até tentam abreviar, como no caso do WhatsApp. Gente, tu vai se virar. O mundo, a gente se vira 100% do tempo. Às vezes, olha só, por que é tão importante a gente estudar, tá? Porque quando tu estuda, na hora que tu tiver que se virar, tu vai utilizar as coisas que tu aprendeu e tu se vira melhor. Só que se tu não tiver estudo, tu vai se virar igual. Só que tu vai se virar da maneira que der. Então, por exemplo, tu tem um cheeseburger. Um cheeseburger. Só que, porra, eu não sei escrever cheese. Eu não sei escrever cheese. Então eu vou escrever alguma coisa que eu consiga. Eu vou me virar. Putz, cara, todo mundo usa o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. Puta, eu não sei escrever o WhatsApp. Eu me viro. Eu me viro. E aí, olha só a face perversa disso tudo que eu estou mostrando para vocês. A pessoa não teve aula de inglês no colégio. Ela não sabe como é que se escreve o WhatsApp. Ela não sabe como é que se pronuncia o WhatsApp.
E aí, o mundo que a gente vive obriga ela a utilizar o WhatsApp. Só que ela não foi ensinada a utilizar essa merda. E eu não tô falando da ferramenta, tô falando da língua. Ela não foi ensinada como é que se pronuncia isso aqui, como é que se escreve isso aqui. Não foi. Só que o mundo exige que ela use. O que ela vai fazer? Vai usar o Zap, que é um negócio que ela consegue. Só que ao utilizar o Zap, o que o mundo faz com ela? Ridiculariza. Então a face perversa disso é o seguinte: tu não é obrigado a saber inglês, porque tu mora no Brasil, tu tem que saber português. Só que, cara, beleza, tu não saber inglês, mas eu vou utilizar o WhatsApp. Tu quer usar também? Ah, eu quero. Não, mas tu não é obrigado, não precisa usar o WhatsApp. Não, mas se eu não usar o WhatsApp, eu vou estar fora do mundo. Se eu não tiver um Facebook, eu vou estar fora do mundo. Eu não tenho identidade. Não, beleza, então vai lá e faz. Usa o WhatsApp, o problema é teu. Tá, mas eu quero conversar contigo. Beleza, então me passa o número. Tá, meu zap é esse. Zap? Zap? Sério? Não, não aceito. A face perversa é essa. Eu te obrigo a utilizar um negócio que tu não queria utilizar e que tu não foi ensinado a utilizar. E quando tu se esforça para se adaptar ao meu mundo, eu vou lá e piso em ti de novo. A grosso modo é isso. Vocês conseguem perceber o quanto isso é ruim? Vocês conseguem perceber o quanto isso dói? Porque daí o que isso gera? Pessoas que estão sempre rebaixadas. Pessoas que não têm coragem de se manifestar porque elas não sabem escrever WhatsApp. Pessoas que não têm coragem de se manifestar porque elas não sabem inglês, não sabem português, não sabem espanhol, elas não sabem nada. Se a pessoa não sabe nada, porque sempre tem alguém apontando para ela dizendo: pá, esse português teu tá horrível, esse teu inglês tá horrível, esse teu espanhol tá horrível. Se tá tudo horrível, essa pessoa se cala. Ela não tem coragem de se manifestar. Porque é tudo horrível. Vocês entendem quando isso é uma merda? É foda, é foda, é foda. É uma face muito perversa que a gente não se dá conta. E aí, como é que a gente resolve isso? Da seguinte maneira: o estrangeirismo, ele é sempre bom, tá? Sempre bom. Só que ele tem formas de ser feito. Então a gente vai ter o estrangeirismo, como é feita em Portugal, e aqui eu estou colocando só como referência. O estrangeirismo, como é feito no Brasil, e o estrangeirismo mantendo, né? O original, eu vou chamar aqui de original. Então, o estrangeirismo original é aquele em que tu vai manter a palavra do jeito que ela é. Tipo, show. Show a gente não tem tradução. Show a gente usa sempre essa palavra dessa forma. Show. Show. Entendeu? Só que daí a gente tem formas de fazer no Brasil e formas de fazer em Portugal. No Brasil, a gente tem uma adaptação do estrangeirismo a um conceito mais fonológico. Opa. Só que eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Essa adaptação não é obrigatória. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Não é sempre que é fonológico. Existem adaptações de outro jeito também. Mas eu estou dizendo o padrão. No Brasil, o nosso padrão é um estrangeirismo fonológico. Enquanto que em Portugal é um estrangeirismo lexical. Como assim, professor? Se tu for para Portugal, eles dificilmente vão ter palavras estrangeiras originais. Dificilmente vai ter tipo show, assim, tá? Sei lá, mouse. Vai falar com mouse, que tu vai usar no computador. Em Portugal, tu vai usar o rato. Tu traduz. No Brasil, tu segue usando mouse, mas tu escreve da forma brasileira. Tu escreve da forma brasileira. Então, no Brasil, o mouse é mouse. Mouse. Por quê? Porque se tu escrever mouse e a pessoa entende inglês, ela lê mouse.
Só que se tu escrever Mouse e a pessoa não teve aula de inglês, ninguém ensinou para ela como é que se pronuncia isso, ela vai falar Mouse. Que tá escrito Mouse. Entendeu? Tá escrito Mouse, vai falar Mouse. Sabe onde é que isso se traduz? Aqui, ó. Buffet. Se tu fosse fazer a pronúncia, como se pede lá do francês e tudo mais, é buffet. Só que tá escrito com U, não tá? Então as pessoas falam buffet. E deu? E deu? Vocês estão entendendo? Então, tudo isso eu estou tentando mostrar a aplicação para vocês o tempo todo. Então, qual é a ideia, por exemplo, de tu manter esses estrangeirismos originais, tá? O estrangeirismo original, ele é mais inacessível. O cidadão comum, a pessoa que pouco estudou inglês na vida, ela tem muita dificuldade para lidar com coisas estrangeiras. Porque ao entender a estruturação da palavra de forma até empírica, ela percebe que não tem nada em português que pareça esse bagulho aqui, ó. Não tem nada em português que pareça isso aqui. Não tem nada em português que pareça isso aqui, ó. E ao não ter nada em português que pareça isso, ela tem problemas para se virar. Então, o que isso gera, tá? Olha só, o que isso vai gerar? Isso gera, por exemplo, o encarecimento de serviços. Por exemplo, se tu for no barbeiro cortar o teu cabelo, tu vai cortar de 10 a 15 reais. Se tu for numa barbershop, parte dos 30. E é a mesma merda. Só que por que tu bota barbershop? Primeiro, porque tem uma síndrome de vira-lata. Desculpem. Tem uma síndrome de vira-lata que faz a gente olhar com uma chiqueza maior para esse termo barbershop, mas também porque tem um aspecto psicológico de afastar o pobre. Porque a pessoa pobre, e aqui entendam o que eu estou dizendo, a pessoa pobre, ela não sabe se virar com inglês. E ao não se virar com inglês, ela vai olhar para barbershop e não vai entrar. Ela vai entrar no barbeiro. Quem é que vai entrar na barbershop? Quem sabe lidar com inglês. Quem sabe lidar com inglês é a pessoa que vai ter mais dinheiro. Vocês estão entendendo a conta que está sendo feita? A soma que está sendo feita? Ah, professor, nem sempre é assim. Eu sei, estou falando de uma lógica, tá? Então tu vai ter a barbershop. Porra. Tu vai, sério, tu vai no shopping e tem uma banquinha de pipoca. Só que não chama de pipoca, é gourmet popcorn. Porra, vai. Ah, mano. Vocês querem me enlouquecer, cara. Vocês querem me enlouquecer. Aí os caras vendem pipoca a 40 pila. Pipoca, velho. Eu como pipoca da Ioki a 2 pila. E boto no micro-ondas e come tribom. Tu vai me vender pacote a 40? Pá, vai te cagar, velho. Chegou ali uma mensagem. Você sabe pelo fato de ter o Brad Pitt de cabelo cortado, aí o cara entra. Pode ser. É que existem outros elementos, né? O elemento visual também faz a diferença. Mas só tô querendo mostrar para vocês, por exemplo, tá? Vocês todos moram em Porto Alegre? Tô meio perdido. Não. De onde é que tu mora, Carol? Estrela. Vocês conhecem o Shopping Iguatemi aqui em Porto Alegre? Já ouviram falar no Shopping Iguatemi? Perto de Lajeado. Uhum. O que acontece, tá? Iguatemi chama shopping. Qual é o shopping aquele que tem lajeado ali bem na entradinha? O shopping. Eu não lembro o nome, mas é o único também. É, sim. Mas enfim, vou usar o Iguatemi de exemplo, tá? Shopping Iguatemi. O shopping Iguatemi é um shopping de rico. De rico aqui de Porto Alegre. Rico, rico, rico. E as lojas, meu Deus do céu, tá? Mas a pergunta que eu faço para vocês não é shopping lajeado. Que bom. A pergunta que eu faço é a seguinte:
O que é um shopping? É um lugar que tem várias lojas. Lugar que tem várias lojas. Isso é muito bom, muito bom. Vamos fazer a tradução literal da palavra? Shop é compra. Shopping, com esse ING aqui, tu está tentando transformar isso num nome, tu está tentando trazer uma substantivação com uma noção de processo. E aí tem um shopping center, tá? Que em inglês, tipo assim, tu vai para os Estados Unidos, tu não vai no shopping center, tu vai num mall, tá? Mas aqui o termo que a gente usa no Brasil é shopping center, tá? O que é o shopping center, então? É um centro de compras. Vamos traduzir? Centro de compras. Centro de compras. Lojas. Beleza. Por que tu usa o termo shopping center? Porque é mais chique, porque é mais inacessível. Vocês já visitaram o centro de Porto Alegre em algum momento da vida de vocês? É feio. O centro de Porto Alegre é feio. É feio, tá? E perto da rodoviária existe um lugar chamado Centro Comercial Porto Alegre. Você sabe o que é o Centro Comercial Porto Alegre? Isso aqui é o Camelódromo. Esse é o Camelódromo. Exatamente. O Camelódromo tem um letreiro dizendo Centro Comercial Porto Alegre. O que é um centro comercial? Não é um centro de compras? Não é a mesma merda? Um shopping center e um centro comercial não é a mesma coisa? Por que que no Iguatemi é shopping center e no Camelódromo é centro comercial? Vocês ligaram os pontos? Deu para ligar os pontos? Então essa é a fase que eu tô querendo mostrar para vocês. Simplesmente isso. Do porquê que as pessoas gourmetizam as palavras, por que a gente usa termos em inglês. Cara, o uso de termos em inglês é uma tentativa gigantesca de deixar tudo inacessível, de deixar tudo exclusivo para ti. E é por isso, por exemplo, que eu tenho tantas críticas a uma linguagem de internet, por exemplo, se tu vai pro Twitter agora. Tava todo mundo usando aquela porcaria daquele cringe. Por que que tu opta por usar o cringe? Porque vai ter uma galera que vai ficar se perguntando, tá, mas o que é cringe? 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 Como foi o fenômeno? Vocês passaram por isso agora, semana passada, em que surgiu o termo cringe e todo mundo ficou, mas o que é cringe? O que é cringe? O que é cringe? Por quê? Porque ao utilizar o termo em inglês, tu torna isso exclusivo e joga uma galera para fora da tua bolha. Tu joga uma galera para longe. Porque daí tu não quer que essa galera participe da tua conversa. Vocês estão entendendo a ideia? Tu não quer que essa galera participe da tua conversa. Então, quem não sabe o que é cringe, fica lá. Eu vou conversar com aqui, ó, com a minha galera que sabe o que é cringe. E vou usar o termo quantas vezes eu quiser e não vou explicar para ninguém. É azar de vocês. E vou ficar aqui. A mesma ideia é tu ir numa barbershop. Quando tu bota barbershop, eu não quero falar contigo. Eu quero falar contigo. É aqui, ó, a minha conversa. Não é lá. É aqui a minha conversa. E isso acontece o tempo todo. Absolutamente o tempo todo. Fez sentido? E aí, por isso que a gente tem essas adaptações. Porque sim, vai ter algumas palavras em que a gente vai utilizar a forma original, como a ideia do show. A ideia do show. Mas a preferência, o indicado, é que a gente sempre adapte. É que a gente tem a oportunidade de usar a palavra cafona, que é muito. Sim, exatamente. Cafona é uma palavra muito boa. Então, assim, ó, qual é a indicação? Tu pode utilizar, tu pode incorporar palavras para o teu idioma, mas a ideia é, vamos tornar isso acessível para todos? Vamos. Show é foda. Show popularizou. Popularizou.
Mas o que em português tem som... que em português... Nada. Isso aqui não é português. O que em português termina com W? Nada. Isso não é português. Então não funciona. Em português não funciona. E eu já vou dar um exemplo sobre isso que é muito bom. Esse exemplo é muito bom. Então o que a gente faz? A gente adapta. Então eu vou ter, por exemplo, concerto. Ah, mas ninguém vai usar concerto. Apresentação. Tá, ninguém vai usar isso. Tá, beleza. Então daí tu usa show. Popularizou. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas vocês imaginem agora se o futebol continuasse sendo escrito dessa maneira como era no início do século passado. O futebol vem para o Brasil escrito assim. Tanto que o Grêmio é Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. A pergunta que eu faço para vocês é: se tu não sabe inglês, como é que tu lê isso aqui? Futebol. 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 É isso que vai surgir. Eu vou dizer para vocês uma coisa que é certo. Certo. O futebol nunca seria popularizado se ele fosse escrito assim, porque ninguém sabe escrever isso aqui. O futebol só se popularizou porque virou isso aqui, ó. Se eles não fazem a adaptação dessa palavra, não populariza. Por quê? Porque tu não sabe escrever. Tu não sabe escrever? Como é que vai popularizar um negócio que tu não sabe escrever? Como é que tu vai popularizar um negócio que tu não sabe como é que faz? O WhatsApp foi uma popularização completamente forçada, porque as pessoas se comunicam por essa ferramenta. Mas se o WhatsApp fosse um produto visual, por exemplo, não funciona. Porque tu não saberia nem digitar no Google para saber como é que tu vai procurar esse negócio. Você está entendendo? Então, a gente tem uma série de palavras em português que são meramente adaptações. Então, tem futebol, tu tem o basquetebol, tu tem o vôlei, tu tem cupom, tu tem abajur, tu tem... que mais? Putz, cara, agora eu até fiquei sem opções. Batom. Cara, é muita palavra. Muita palavra. Muita palavra. O handball ainda se escreve assim, ó. Mas existem algumas traduções sendo feitas para isso aqui. Tanto que vocês já devem ter ouvido alguém no mundo pronunciar handebol. Alguém vocês já devem ter ouvido pronunciar handebol. Para vocês perceberem a importância que se tem nessas adaptações. Porque se a pessoa não sabe falar, se a pessoa não sabe escrever, como é que ela vai popularizar, como é que ela vai passar isso adiante? Não tem como. Simplesmente não tem como. Tá? Portugal vira Portugaro em outros países. Que países? Onde é que chamam Portugaro? Essa eu não conheci. É? Ah, claro. Faz muito sentido. Legal. E são adaptações que vai, né? Vai passando. Tinha um outro, como é que era? Putz. Ah, não vou lembrar agora. Qual que era? Ah, não vou lembrar. Que merda. Mas enfim, acho que deu para perceber a importância disso e mais, né? O quanto a gente tem palavras que são adaptações do português o tempo todo. E aí, o que acontece? Tu vai ter, por exemplo, ó, shampoo. Olha só que coisa bonitinha, tá? Tu vai comprar um shampoo na farmácia, tu vai champar. Tu vai comprar um shampoo no mercado, e aí tá escrito isso aqui, ó, shampoo. Por quê? Porque tu já sabe como é que lê aqui, né? Porque tu é um cidadão comum que teve aula de inglês, tu sabe que isso aqui no final é U, sabe que isso aqui é sh, e aí tu compra. Vocês têm irmão pequeno em casa?
Ou filho, sei lá. Vocês já compraram um shampoo infantil? Dá uma olhada no rótulo. Não vai estar isso aqui. O que tem no rótulo? Por que tá escrito shampoo com X e com U no rótulo? Primeiro, porque essa é a versão brasileira. Essa aqui é a versão aportuguesada. Segundo que, se uma criança está no mercado, o shampoo infantil nunca vai estar lá em cima. Vai estar lá embaixo, para a criança conseguir enxergar. Se tu bota nas prateleiras de cima, tu tá fazendo uma coisa burra, que a criança não tá enxergando ali. Então tu bota lá embaixo. E se a criança olha para a embalagem e tá escrito isso aqui, ó, ela pensa: olha, shampoo. Isso torna acessível para ela. Porque a criança, no Brasil, ela não tem a obrigação de saber isso aqui, ó. Quando é que ela vai saber isso aqui? Quando ela tiver aula de inglês no colégio. Vocês estão Isso entendendo como foi tá um tudo interligado? problema. Eu não sei se, tipo, eu encarava como um problema. Quando eu era criança, tipo, lá terceira série, eu trabalho sobre higiene básica. Aí eu escrever shampoo, só que eu tinha shampoo infantil. E daí, tipo, eu nunca sabia como é que se escrevia certo. Aí é que tá. O certo, certo, certo em português é o com X. Só que se tu quiser utilizar a forma original, também dá, também existe essa possibilidade. Só que tudo que eu tô querendo mostrar para vocês aqui é que existem consequências, entendeu? Não é uma coisa do tipo, não faz diferença. Faz diferença. Tu estando ciente dessa diferença, tu lida com ela, entendeu? Então, por exemplo, tu tem o trabalhinho de criança, se o trabalhinho exigia as coisas escritas em português, o ideal seria usar o X do shampoo. Só que escrever com SH já é uma coisa meio, sei lá, banalizada, todo mundo faz. Então não é necessariamente um problema. O problema seria tu escrever abajur assim. Pô, ninguém faz isso no Brasil. Daí não faz nem sentido, entendeu? Mas não seria um problema. E aí teve um comentário ali, ó. Escrevia Brasil. Gabriel escrevia Brasil com Z, muito bom. Tu sabe que eu tava olhando esses tempos uns trabalhinhos meus da época do colégio, da época do maternal, assim, né? Tipo, aprendendo a escrever. E eu escrevia meu nome nos trabalhos. Tipo, tá anotado assim, o trabalhinho tá Felipe escrito. Mas meu nome não é Felipe, meu nome é Felipe. Aí eu fico pensando na minha professora. A minha professora me ensinou a escrever meu nome com E. Que desgraçado. Tá lá Felipe. Ai, ai. Porque em casa eu só atendo por Felipe, né? Na rua que me chamam de Luiz. Enfim. E aí, chegou um outro comentário muito bom aqui, ó. Diz assim, ó. A gente tem Y, W e K no nosso alfabeto e nem tem palavra com essas letras. Comentário fantástico. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Y, K e W a gente tem no nosso vocabulário. Só que o que acontece, tá? Não tinha. Não tinha. Vocês sabem quando é que entrou isso no nosso alfabeto? 2008. 2008. 2000. Você sabe o que é 2008? Você sabe o que é 2008? Para uma vida de linguística, 2008 não é nada. Não é nada. E olha só, entrou em 2008, mas foi aquela reforma em que a reforma começa em 2008 e aí ela tem o processo de adaptação até 2016. Então, tinha de 2008 a 2016 para fazer da forma antiga ou da forma nova, para se adaptar no teu idioma. Então, tipo assim, ideia perdeu acento. Cara, até 2016 dava para escrever ideia com acento ainda. Depois de 16 não dava mais. Por quê? Porque em 2008 os caras te disseram que não tinha mais acento. Então tinha até 2016 para se adaptar. Se adaptou. Então, olha só. Em 2008 disseram, pessoal, existe no nosso idioma, existe Y, K e W, tá? Aí todo mundo diz, tá, legal, beleza. Só que até 2016
tu teve esse processo de adaptação. Sacou? Muito louco, né? Só deixa eu ver o comentário ali que chegou. Eu já vou terminar o raciocínio. A primeira vez que escrevi na escola, eu usava XWK, mas não usava. O professor dizia que não existia no português. Eu ficava muito confusa porque estava no alfabeto que tínhamos aprendido. Então, tu teve até 2016 para aprender que existe no nosso alfabeto, tá? Até 2016. Antes não tinha. Vocês entendem que é pouquíssimo tempo? Vocês entendem, por exemplo, que o pai de vocês foi alfabetizado sem isso? Vocês entendem que os avós de vocês foram alfabetizados sem isso? Se tu entende, tu consegue perceber a profundidade disso quando tu pega uma palavra como show e tu mostra para uma pessoa, tipo a minha avó. Vó, vamos no show. Ela conhece o S, ela conhece o H, ela conhece o O. E aí tem um bagulho aqui desenhado que não ensinaram para ela porque nem existia em português. Vocês não acham um absurdo isso? Vai dizer, vocês não veem isso como um absurdo? Lembro quando eu era criança e tinha que fazer um alfabeto com desenhos. Aí na letra W a criança desenhava um William, porque não tem que desenhar com W. Desenhava um William, muito bom. Perfeito. Perfeito. Então, é só para vocês perceberem, gente, que tinha coisa que, cara, é o mesmo que eu chegar para vocês agora e, sei lá, escrever uma coisa com um delta no meio. Não tem delta em português. Não existe isso. Aí eu vou lá e faço um ômega no meio, um ômega no meio. Cara, não existe isso em português. E aí como é que tu se vira com isso? Tu não tem como se virar com isso, porque ninguém te ensinou isso. Mas se tu não conseguir se virar, eu vou rir da tua cara. E isso aconteceu com a minha mãe. Isso aconteceu com a minha mãe. Uma vez, eu não sei se vocês lembram que tinha um programa no SBT chamado Show do Milhão? Vocês lembram do Show do Milhão? Tinha até o computador do milhão. Tinha... Foi perguntado, tá, mas e os casos de pessoas que têm 40 anos e com nome com inicial Y? Nomes importados? Sim. Sim. Não existia Y em português até 2008. Tu podia usar, por quê? Porque, sei lá, a globalização, cara, existe em inglês, entendeu? E aí, por causa da globalização, tu sabe que tem, mas em português não existia. E aí, a mesma coisa, tipo assim, foi criado o Show do Milhão. Lá, sei lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí tinha esse programa, tinha esse programa lá do Silvio Santos. Cara, era muito bom. Se tem alguém aqui que não conhece esse programa, sério, era um programa de perguntas e respostas e cada pergunta que tu acertava, tu ia evoluindo até chegar no milhão. Apenas uma pessoa ganhou 1 milhão em anos de programa. Muito difícil, tá? E aí, antes da era da internet, a minha prima lá de Carazinho, ela foi sorteada e foi pro Show do Milhão. Ela comprou uma revistinha do SBT, preencheu o cupom, enviou por carta e sortearam a minha prima, tá? E ela foi para São Paulo participar do Show do Milhão. Ela tinha 14 anos na época. 14 anos. Sério, absurdo. Absurdo. Aí ela veio para Porto Alegre. Daí de Porto Alegre ela foi para São Paulo, participou do programa. E no programa ela inclusive respondeu as perguntas. Porque tinha ainda a chance de tu não ser sorteado para responder as perguntas. Ela foi sorteada e respondeu as perguntas, tá? E aí, beleza, ganhou uma graninha ali. Um dia eu conto melhor essa história para vocês. Ganhou uma graninha e voltou. Quando ela estava voltando de São Paulo a Porto Alegre, a minha mãe fez uma placa. Fez um cartaz escrito Elô, que a minha prima se chama Heloíse. Elô, você é show. Fiz um cartaz assim. Eu tinha 9 anos na época, tá? Isso foi em 2001. E aí, antes de sair de casa, minha mãe me mostrou assim, ó. Olha o cartaz que eu fiz. E eu olhei e fiquei assim, ó. Não, não.
Ei. Não. Tá errado isso aqui. Porque o que acontece? A minha mãe é uma pessoa pós-graduada, ela é muito inteligente. Só que ela tem quase 50 anos hoje. Nessa época ela não tinha. E ela não... Cara, ela não conhecia o Y, o K e o W. Por quê? Porque não existia Y, K e W no alfabeto português. Era do alfabeto do inglês. Do português, não. Ela não foi ensinada. Então, o que ela fez? O estímulo visual que ela recebeu fez ela lembrar que tinha um bagulho que parecia isso aqui, ó. E esse bagulho que parece isso aqui fez ela escrever o negócio que ela conhece. Então, o cérebro dela funcionou, apesar dela ter errado. Aí, antes de sair de casa, eu falei, bah, mãe, não é assim, ó. E corrigi pra ela. Por que eu sabia? Porque eu sempre joguei videogame, porque eu sempre mexi em computador, porque meu pai é analista de sistemas. Então eu vivo com computador desde, sei lá, que eu nasci, entendeu? Então eu sei lidar com essas coisas. Mas a minha mãe não sabia. Como é que eu vou culpar ela? Se ela levanta esse cartaz escrito Chon no aeroporto, que é um lugar de gente chique, ela ia passar uma vergonha desgraçada. E a culpa não é dela. A culpa não é dela. Vocês estão entendendo a ideia? Isso é uma merda. Mas só pra vocês verem o quanto o nosso cérebro vai funcionar. Cara, a gente se vira. A gente se vira o tempo todo. A nossa vida é se virar. E chegou mais uma pergunta ali dizendo por que o C cedilha não tá no alfabeto? Pois é, não sei te responder isso. Mas é, que eu consigo teorizar, tá? Porque eu nunca estudei, na verdade, o caso específico do C cedilha. Mas eu sei que ele é uma adaptação de estrangeirismo. Por exemplo, tu tem um Z, tá? Por exemplo, praça. Praça vem do piazza. Então a gente tem o costume de, no português, né, uma regra que diz que dois Zs em português se transformam em C cedilha. E aí essa ideia do C cedilha é tu manter a grafia do C, porque o C e o Z, aqui eu tô tentando teorizar, tá? Não tô dando uma resposta oficial, mas eu posso pesquisar mais. Mas o C e o Z possuem relação, e aí eu não sei exatamente a origem dessa relação, mas, por exemplo, se tu pegar do espanhol, no espanhol não existe nada que tenha Z, assim, é tudo C. Então tem, por exemplo, cero, zebra, sabe? Tu não tem zebra, tu não tem zero. Então daí tu vai fazer essa troca por C. Então, como o Z tem uma relação direta com o C, tu vai colocar C aqui. Só que o C aqui precisaria ter um som de K, que é um som um pouco mais oclusivo. E aí tu precisa ter um som de S. Então tu só faz uma adaptação na letra. Eu acho que daí por isso ele não é nenhuma letra oficial, assim, sabe? Seria tipo uma adaptação para manter grafia e mudar som. Eu imagino que tem alguma coisa nessa linha da explicação, tá? Mas posso ir mais a fundo, porque eu realmente não tenho a explicação oficial. Tentei te dar uma teorizada aqui com base nas coisas que eu conheço, mas eu não tenho muita certeza em relação a isso. A pergunta que eu faço é: fez sentido a discussão? Que hoje foi uma discussão pesada, hein? Pesada. Que bom. Fico feliz então, gente. Próxima aula a gente vai entrar nas classes de palavras, tá? Muito obrigado. Que bom que a gente se viu num dia diferente hoje. Nos vemos na outra sexta. Olha quanto tempo vocês vão ficar sem mim. Que absurdo. Coisa absurda. Fiquem bem, galera. Se cuidem, tá? Tchau, senhor. Tchauzinho. Valeu. Vocês são demais. Tchau. Até semana que vem.